Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 20 de setembro de 2025, 16 horas 44 minutos. Hoje eu vou ler para vocês em Ezequiel 12, versículo 15. O título é A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. Ezequiel 12. Versículo 15 diz assim: Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Essa palavra é importante você ler Ezequiel 12, pelo menos do 1 ao 28, e pedir direção de Deus para te dar discernimento sobre o que é que Deus está falando. Estou impressionado como Deus está me fazendo gravar quase todo dia. E a sensação que eu tenho é que tem pessoas que estão correndo sérios riscos de vida. É como se tivesse uma correnteza passando na frente e a pessoa está sendo arrastada pela enxurrada. Se você não pega a pessoa naquele momento, você não pega mais. Por isso é como se eu tivesse que gravar quase todo dia para avisar a pessoa para sair dessa correnteza, sair dessa água emotiva, que é a bipolaridade. Essa gravação de hoje, primeiro preciso manter o convite para o Kim Paim. Ele é importantíssimo para o Brasil. E tem que focar em 3 pessoas, assim, de forma mais diretas. Um é o Gustavo Gayer, que Deus vem focando nele direto. O outro é a Fabiana Cardoso. E o outro é o Eduardo Bolsonaro. São 3 pessoas que vão precisar muito do equilíbrio racional do Kim Paim, para poder não ser morno, mas indignado, mas não perder o equilíbrio. Por isso, eu sugiro para vocês 3, 4, né? Porque o Kim Paim também é importante para ele. Vocês assistirem uma gravação, um vídeo do Pastor Antônio Júnior. O título é Como Ser Cheio do Espírito Santo. Essa gravação me parece que foi feita em julho. Mas pesquisa Pastor Antônio Júnior e esse título, Como Ser Cheio do Espírito Santo. Principalmente para você, Gustavo Gayer. É fundamental você parar um pouco agora que você está na iminência de um problema sério de saúde, hein? Presta atenção no que eu estou falando. O inimigo está querendo armar um laço na tua vida.
fazer você ficar pilhado com pressão alta e ter um derrame cerebral. Por isso, agora é a hora das pessoas a quem chegar esse áudio orarem pelo Gustavo Gayer. E o Gustavo Gayer precisa ouvir essa pregação do pastor Antônio Júnior. E a Fabiana Cardoso precisa parar um pouco e se enxergar para não arrastar mulheres carentes e inseguras a uma correnteza que vai parar num Titanic. Escuta o que eu estou falando. Vocês têm que meditar nesse capítulo de Ezequiel, principalmente esse versículo. Eu vou repetir o título de Ezequiel 12. A mudança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersão. É como se a pessoa fosse colocado num exílio, né? E 15 diz assim: assim saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Essa palavra fala muito sobre quando a pessoa está radioativa. Tem um elétron radioativo que gera câncer. Aí põe numa caixa de chumbo e joga no fundo do mar, né? Para harmonizar a radioatividade. Então, quando a pessoa começa a ficar bipolar, ela vai da euforia à depressão. Quem sofre são os filhos. Filhos representa saúde. Ou seja, você tem corpo, alma e espírito. O que faz a excitação do corpo harmonizar é a emoção, que harmoniza a cãibra da carne. O que faz a emoção harmonizar é o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo representa a paz do Senhor Jesus. E para você ter a paz do Senhor Jesus, você precisa pôr a cabeça no pó, com humildade, e clamar a Deus para que Ele perdoe os teus pecados, para depois você levantar a mão dos céus e orar o Pai Nosso. Porque se você levantar as mãos para o céu com sangue nas mãos, o teu Pai Nosso não passa do teto. Porque Deus não vai ouvir oração de pessoas que não tenham mãos limpas. Por isso precisa primeiro se humilhar na presença de Deus. E depois oferecer a Deus ofertas de adoração. Por isso é importante para você, Gustavo Gayer, ouça a pregação do Antônio Júnior, 2 meses atrás. Agora, esse versículo também fala muito forte com Eduardo Bolsonaro. O recado que eu tenho para você, Eduardo Bolsonaro, é: fica tranquilo, você tem um coração bom. Teu pai tem um coração bom. Você está tentando fazer as coisas certas. Por isso a tua indignação com a hipocrisia. Porque quem encobre a facada do Bolsonaro é um hipócrita, endemoniado. Então você não adianta conversar com quem está endemoniado. Por isso a facada do Bolsonaro e acobertamento do
chama o rapaz lá que esfaqueou, só aí Deus já mostrou o rabinho de Satanás. Por isso não tem conversa com quem está endemoniado. Você tem que expulsar o demônio primeiro. Não tem aliança com o demônio. Por isso a tua indignação, Eduardo Bolsonaro, é real, é sincera. Porque você não é uma igreja morna de Laodiceia. Você é uma igreja com vida, chamada Filadélfia. E você é humilde. Por isso, fica tranquilo, Eduardo Bolsonaro. Não esquenta a cabeça não, toca o barco. Mesmo errando, você acerta. Fica em paz, porque você está tentando acertar. Só que tenta aprender com os próprios erros ou com erros dos outros, para não repetir erro. Por isso, Eduardo Bolsonaro, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Fica tranquilo. Agora, o Gustavo Gayer e a Fabiana Cardoso são pessoas boas, têm coração bom, só que não sabem ainda lutar contra espíritos. Esse demônio que eu estou falando, que é a cúpula do inferno, ele é terrível. Eu falo porque o que eu vi, o que fizeram com a cabeça do pastor da minha igreja, homem de Deus, experiente no mundo espiritual, fizeram fofoca, que é essa engenharia de bullying de macrosistema, a meu respeito, e ele, em vez de falar com Deus, foi acreditar na fofoca. Quer dizer, confundiu até o pastor da minha igreja, para incitá-lo a tirar da igreja. Eu só fiquei na igreja porque eu fiz voto com Deus, não com pessoas. Minha filha aprendeu a orar. E ela também orando falou para mim, falou, não sai da igreja, fica na igreja. Então eu tinha que ficar no último banco da igreja lá, ouvindo muita coisa e ficando quieto, entregando para Deus, porque eu estava cumprindo um voto de gratidão. O que eu pedi, Deus já me deu. O que eu pedi para ouvir a voz dele. Eu só estou tentando agradecer. E às vezes tem que agradecer entregando amargo, né? Por isso, quando a Fabiana Cardoso fica falando aberração, é porque mandaram falar. Quando Gustavo Gayer fica falando dança das tesouras, é porque mandaram falar. Quando Rodrigo Constantino fala dança das cadeiras, é porque mandaram falar. Agora, Satanás, ele alicia e fica encoberto. Depois quem paga o pato é aquele que é ingênuo e é o, como chama, a mula, né, que carrega a droga, né? Agora quem fabrica fica escondido, né? Droga é mentira. Por isso eu falei para vocês no áudio anterior a respeito da flor de lis. Por isso, Gustavo Gayer, conversa com Nicolas Ferreira, pesquisa sobre a flor de lis e enxergue o que vocês não estão vendo. Que é o recado de Deus sobre a flor de lis. Que Deus permitiu ela para ter uma noção de realidade que está acontecendo no momento. Satanás pegou a flor de lis porque Satanás queria destruir a igreja. Porque ela estava tentando ajudar a criança. Ele fica furioso, ele atacou. Quer destruir a família, a igreja, porque está ajudando a criança. Só que ela não vigiou. Ela baixou a guarda e começou a se inchar. Esse é o perigo de populismo de mídia. Muitas visualizações, muitos eventos, vira deputada estadual, não foi? Federal. Aí começa a se achar, perde totalmente a noção. Ele vai numa correnteza de ufanismo bipolar. Fica fácil para controlar a pessoa. Porque a pessoa começa a pensar com o fígado. Porque se torna um adolescente manhoso, uma criança manhosa. Para você ter uma ideia do que eu estou falando,
Eu já falei também casos que vem aqui na loja, criança geralmente com 6 anos. Quando a mãe começa a conversar com a gente, ele começa a fazer um show para cortar a conversa. Quer ir no banheiro, tem criança que rola no chão, começa a chorar, tem outro que começa a pedir coisas. Tem mães que quando vai num mercado, por exemplo, numa igreja, de repente, se não dá que a criança quer, ela faz um escândalo, ela deita no chão, grita, berra na frente de todo mundo. Essa manipulação emotiva é o que gera bipolaridade. E a pessoa oscila da euforia à depressão. E é exatamente o que Satanás quer. Porque uma pessoa bipolar, ela pensa com o fígado. E aí é fácil manipular. Com fofoca. Porque a pessoa está emotiva. É uma criança insegura. Mas por que essa criança ficou insegura? Porque a relação de afeto que ela está recebendo está diabética. Às vezes a mãe, por consciência de culpa ou por alguma deficiência pessoal, estar carente também, insegura, ela passa para a criança. E a criança fica insegura. Aí tem que chamar a atenção da mãe, porque tem medo de ficar sozinha. É uma emoção órfã. Porque está bipolar. Essa equação, ela devora a autoestima e identidade da pessoa. A pessoa não acha o meio. Ela não tem equilíbrio. Ela não sabe mais em quem acredita. Vai chegar uma hora que ela vai perder noção da realidade. Vai entrar em devaneios. E aí entra numa correnteza de mídia e vai com a boiada. Por isso, primeiro alicia, deixa inseguro, bota atrás do espelho e manda jogar pedra no projeto. Falando dança das tesouras, dança das cadeiras, aberração. A pessoa não sabe o que está fazendo, porque não conhece o projeto. E Satanás está incitando a pessoa a tocar onde não deve. Por isso que eu alertei sobre o pastor da minha igreja. Homem de Deus, coração bom, mas foi influenciado por esse demônio da engenharia de bullying de macrosistema. E o que aconteceu com ele? Morreu, porque Deus recolheu. Tocou onde não devia. Por isso, Gustavo Gabriel, estou te alertando que você está na iminência de um problema gravíssimo, hein? Você está na iminência de um derrame cerebral. Presta atenção no que eu estou falando. Se você não pedir ajuda a Deus e não pagar para ver e ficar dobrando a aposta, Deus não tem outra solução. Escuta o que eu estou falando. E presta atenção nessa palavra que Deus entregou hoje. Tá? Por que você está assim, Gustavo Gaia? E por que eu falei da Flor de Lis? Porque quando ela começou a ficar famosa, começou a ganhar dinheiro, começou a querer fama, poder e dinheiro. Aí, o sistema comunista, terrorista, que joga nas ruas, o que aconteceu? Aproveitou a brecha para incentivar e aumentar a infidelidade para gerar ciúmes passionais. E quando já está bem cheio de ciúmes por consciência de culpa, pega os filhos e fala para os filhos matar os pais, matar o pai. Não foi o que aconteceu? Mas quem deu a arma para os filhos? Não aparece. Quem deu aquele rifle para o rapaz matar o Charlie Kirk? Não aparece. Esse é o demônio que eu estou falando.
Vocês não estão vendo ele. Ele está manipulando vocês para jogar vocês contra nós. Eu estou tentando ajudar vocês a não tocarem num projeto. Porque eu já sei o que vai acontecer se vocês tocarem. A nossa luta é não deixar isso acontecer, porque eu já sei. Vocês não sabem, mas eu sei. Por isso eu estou me afastando, mas tentando ajudar vocês a não tocar no projeto. Peça perdão pelo que vocês estão falando, chamando o projeto de aberração, canalha, essas coisas, que é demônio aliciando vocês. E peço para Deus mostrar quem está por trás disso e fazendo vocês pensar dessa forma. Por isso eu falei da flor de lis. Quando o inimigo pegou ela, ele queria fazer o quê? Destruir tudo. A igreja, a família, tudo. É demônio que entra. E quando esse demônio entra na pessoa, a pessoa se torna manipuladora. Tá? É igual assaltante de banco. Ele usa a inteligência ao contrário. Primeiro ele usa a inteligência para rastrear tudo a rotina do banco. Depois ele tenta usar a inteligência para disfarçar, para enganar, para dissuadir, se torna um manipulador demoníaco. Esse é Satanás. E quando a pessoa se torna manipuladora, ela inverte tudo. Fica atrás do espelho e vê tudo ao contrário. É tudo a ver tudo errado. Tudo ao contrário. Você fala A, a pessoa vai falar B. Você fala B, vai falar A. E vai acreditar em Satanás falando que você está certo. Aí você paga para ver e se arrebenta. Por isso Deus, por misericórdia, está dando sinais para vocês. Do PT, vocês da esquerda. Olha o bala no ouvido do Trump. É um milagre de Deus, não é coincidência. Então só aí para pensar, não dobra a aposta. O segundo milagre é eu estar na cozinha da minha casa, com um canal no YouTube que tem quase 0 visualizações, e eu gravo aqui, em 3, 4 horas vai para o mundo inteiro. A prova é que vocês reagem aí na hora, não é, Gustavo Gaia? Só que Deus permitiu exatamente para me dar fé. Que Ele permitiu os grampos para revelar quem está por trás. Para poder salvar as almas que estão presas atrás do espelho. Sem quebrar o espelho. Então a gente atravessa o espelho, enxerga vocês, mas vocês não enxergam a gente. Só enxerga o que Satanás mostra. E a nossa função é salvar vocês desse demônio aí. Que vai estar querendo tirar a tua vida, Gustavo. Pressão alta, derrame cerebral. Presta atenção no que eu estou falando. Mas primeiro vai te induzir a uma pilha. Mas por que isso? Porque você é manhoso. Pessoa manhosa fica igual uma criança fazendo show para chamar atenção. Quem fez isso com você? É a fé que te alimentou. Você está com uma fé diabética ainda. Uma fé insegura. Só que você está inchado por causa da mídia. Muitas visualizações, muitos likes, muitas opiniões, se deixa levar, começa a se achar. Em vez de entregar para Deus e Deus botar você no centro. Não é centrão sendo conivente com a coisa errada. É centro de você mesmo, equilíbrio, pé no chão, emoção harmonizada e fé buscando emancipação. Não é correria do esticando o dia para tentar comer demais e depois fica com dor de barriga. Para! Enquanto é tempo, para Deus não fazer você parar deitado numa maca. Por isso, quando Deus disse que ia revelar todos envolvidos no grampo, desde o menor até o maior, e eu disse que ia revelar demônios, demônios manifestar, está manifestando da boca de vocês. Agora, vocês são vítimas, vocês são como o pastor da minha igreja.
Agora, aquele rapaz que estava em Foz, ali já é um caso mais grave, porque ali já era possessão. Ele sabia que estava fazendo errado. E gostou de fazer coisa errada. Deus recolheu o câncer no cérebro. Agora vocês estão como pastor de uma igreja. Tão manhosos, preferiu acreditar no que vê, do que crer que você não sabe tudo e vai falar com Deus antes de julgar. Por isso eu sugiro para vocês ver essa pregação do Antônio Júnior, Como Ser Cheio do Espírito Santo, 2 meses atrás. Que a batalha é contra demônios, por isso você tem que conhecer o Espírito Santo. Por que eu estou falando a Flor de Lis? E por que estou falando o Nicolas Ferreira? Porque o Nicolas Ferreira talvez tenha um pouco mais de discernimento da Bíblia. Apesar que ele está indo também arrastado nessa correnteza de achar que o Projeto Filadélfia é um brinquedo de bichinho de pelúcia, você vai e rouba a empatia para ficar populista recebendo autógrafo e fama e poder. Quando a Flor de Lis se inchou, o demônio entrou, virou manipuladora. Aí Satanás dobrou a aposta enchendo de ciúmes. E aí que ela fez? Fez aliança com o PCC, né? Com o Mundo Vermelho, sei lá, com o Submundo para matar o marido. Agora, quem fez ela ficar assim? Demônio, mas começou por onde? Satanás com inveja da igreja, da família, da fé cristã. Você quer roubar a fé, quer colocar ódio. Agora, se você não discernir por onde ele entrou, ele vai continuar entrando. Por isso, Deus permite, vou mostrar que tem brecha. Por isso, o mico que você pagou, Gustavo Garfo, falando do Pai Nosso, falando de Deus, e no dia seguinte, Satanás puxa a rasteira. Eu falei para você, vai expulsar demônio em adultério para você ver. Satanás zomba da tua cara. Você está em adultério, Gustavo Garfo. Porque se você está comendo informações sequestradas, que não fui eu que passei para você, foi vocês que grampearam o projeto, vocês estão em adultério. Reconheça para Deus, peça perdão a Deus. Porque senão, vê a palavra que Deus me mandou entregar. A espada vai descer. Ezequiel 12, lê para você ver. Por isso, Gustavo Gayer, eu gravei ontem, antes de ontem, e mandou gravar de novo, porque você está na iminência de um problema seríssimo de saúde. Escuta o que eu estou falando. Só que teu coração bom, Deus vai te livrar. Quem sustenta você é a oração da tua família. Tá? Agora, quando a Flor de Lis deixou essa brecha para demônio, depois que ele entrou, e para tirar? Você não sai assim, não. Você tem que ter autoridade sobre esse demônio, senão ele não sai. Por isso que eu falei para você. Deus mandou renunciar ao sexo e ir no púlpito da igreja para falar, para que seja irreversível. Deus mandou renunciar ao dinheiro para ter autoridade para falar para vocês o que é prosperidade. Para discernir, entregar discernimento para vocês sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque Deus usou o próprio Kim Paim para revelar a Farinha Lima, né? E uma democracia, né? Que nada mais é do que um show do capital. Wall Street contra o Trump. E o que aconteceu com o Biden? Câncer na testa, né? Na pele. Por isso que eu estou falando, antes de você tomar decisão, esquerda-direita, tira a manha
e olha com clareza o que Deus está falando com fatos. Porque você vai dar brecha para demônio, depois ele vai roubar tudo que você tem. Por isso, não toca no projeto sem você saber perguntar para Deus se o projeto é de Deus ou não. Senão você vai blasfemar contra o Espírito Santo e aí você vai pegar maldição para 4 gerações para a tua família. Quem vai sofrer são seus filhos, netos. Porque depois para tirar, precisa ter autoridade, você não vai ter. Você vai ter que esperar Deus levantar um homem de Deus para expulsar isso daí. Por isso que o Brasil está enfrentando hoje Gustavo Gayer. Como você disse, né? Ressuscitando... como que é? Defunto, né? Temer... quem que era mais? Aquele que era de Minas lá, que estava junto com o Temer, como chama esse rapaz que vai ser aí da anistia, né? Que vai comandar aí a anistia. Quer dizer, você mesmo falou, Gustavo, ele está ressuscitando defunto, não é? Porque você não está vendo o mundo espiritual, você está vendo um material. A Terra é uma terra plana. Você enxerga o vício da carne e da emoção só. Nasce, morre e acabou. Se você buscar Deus, você vai subir mais um pouco, você vai ficar no centrão do céu, que é a voz de Deus. E aí você vai para a direita, extrema direita do céu, que é o conservadorismo sem restrições, que é Deus único. Direita. Não tem deuses, não tem meio termo. Ou é de Deus ou não é. Ou é fiel ou não é. Ou é frio ou é quente. Não tem meio no céu. Não tem centrão no céu. No céu é bipolar, no espírito, mas na terra é equilíbrio. Porque você ainda está no corpo. Você tem alma, você tem emoções. Você tem espírito, você tem que estar equilibrado nos 3 ambientes de vida que você tem. Não adianta ficar só no corpo, nem só na alma, nem só no espírito. Agora, quem vai harmonizar isso? É a fé. Mas no Deus verdadeiro, que harmonia te dá paz, senão você vai ter derrame cerebral. Ou vai ter câncer, né? Diz que perdoa da boca para fora, engole a seco, aí gera câncer. Por isso, tem que buscar Deus para tirar a ansiedade e gerar paz. Não falar que tem. Por isso, Gustavo Gayer, o que está acontecendo no Brasil é Deus falando para a nova geração. O que é casamento do capital com o trabalho. Então começa no capital, que é o Biden contra o Trump, é o Wall Street querendo quebrar as pernas do Trump, usando juros, para controlar o Brasil e o mundo. Por isso a Farinha Lima querendo eleger quem? Um centrão chamado Tarcísio Algemado. Tá? Então estão algemando o Tarcísio com terrorismo. Falei para você, mataram aquele delegado para botar o Tarcísio na parede. Fazer chantagem contra ele, porque querem quebrar a espinha da fé brasileira. É igual o que o comunismo fez lá na Coreia do Norte, lembra que eu falei? Não tem jeito, só tem um caminho. Negociar é cair na armadilha. Você tem que expulsar esse demônio. Mas para isso tem que buscar em Deus a autoridade para expulsar demônio. Senão acontece igual o rapaz de Foz. Deus permite o demônio manifestar para mostrar que ele estava em adultério, igual vocês estão. Gustavo Gayer, Fabiana Cardoso, falando aberração, dança das tesouras. Só que Deus está usando vocês para revelar os grampos. Porque não falei para você? Que Deus ia revelar tudo que está encoberto?
E ele está revelando. Só que vocês acham que vocês são santos e que os outros são endemoniados, Deus está revelando demônio em vocês mesmos. Só que o de vocês têm coração bom, vocês representam o pastor da minha igreja. Errou por manha. Agora o rapaz de Foz, ele se deixou levar pela malícia. Deus recolheu ele. Por isso eu vou resumir tudo para vocês. Deus me preparou para pregar o que eu estou pregando, porque primeiro mandou renunciar ao dinheiro, para mim saber o que é o Wall Street e Farinha Lima, tá? Por isso meu pai perdeu tudo no Banco do Brasil em Santa Adélia. Venderam terras e esperou o momento certo para tirar doce de criança. Porque meu avô veio do Japão, depois da guerra. Por isso há pessoas e há demônios. Ele não sabia lutar contra demônios. É igual vocês. Vocês estão aí no plenário berrando, fazendo show de fé, não sei o quê, de Pai Nosso, cantando o hino da Bíblia, mas vocês estão ainda crianças. Vocês estão inchados na fé. É uma fé emotiva. É uma fé manhosa, que se não dá o doce, você começa a fazer show de manha. É o que você está fazendo, Gustavo Gaia. Porque eu estou tirando a tua manha, você fica bravo e começa a falar aberração. Porque Satanás se aproveita disso para botar você contra nós. E aí vai repetir o erro da Flor de Lis, né? E vai sofrer são os filhos, que é o povo brasileiro. Agora, quando Deus mandou renunciar ao dinheiro, é porque Deus sabia que Satanás ia tentar barrar o projeto Filadélfia, deixando eu a zero, através do bullying induzido e macrosistema. Fofoca. Só que Deus falou que ia me ensinar a viver da fé, do dinheiro dele, que são sementes de fé que multiplicam. São as orações anônimas. Por isso, Gustavo Gaia, sabe o que você está fazendo agora? Você está na teia de aranha da Flor de Lis. Você comeu informações grampeadas através de um espírito manipulador. Você caiu na teia de aranha da Flor de Lis. E o que a Flor de Lis falou? Quis dizer que o pastor, que era quase filho dela, tinha que morrer porque ele estava adulterando. Por isso morreu com um monte de tiro e a maioria dos tiros foi na região genital. Por isso vocês caíram na teia de aranha da Flor de Lis, que é uma manipuladora. E através disso, o que Satanás quer fazer? Quer que vocês acabem comigo, calem minha voz. Porque sabe que eu estou falando aquilo que vocês precisam ouvir, não o que quer. Vocês estão manhosos. Agora, quando você vai se relacionar com o teu público, você tenta ganhar likes, fama. Então você entrega para o povo o que ele quer. Então você é um ator. É um teatro. E depois você fica falando que a gente é um ator na dança das tesouras. Você duvida que a gente é sincero. Aí paga para ver e tem derrame cerebral. Que é tamanhoso. Por isso, Gustavo Gaia, Fabiana Cardoso, Oineg, Band News da vida, vocês sabem que vocês estão adúlteros e está dobrando a aposta. Só que vocês não sabem que vocês estão mexendo, que é Satanás. Na hora que ele cobrar, vocês vão perder tudo que tem. Porque Satanás, ele entra para matar, roubar e destruir. Agora, a experiência que a Michelle Bolsonaro está tendo
com a hipocrisia do sistema, porque ela sabe mais do que nunca quem é Xandão, porque ela sabe mais do que nunca o que é a facada do Bolsonaro. É para ter uma indignação educada e não reprimida, para que quando botar joelho no chão, pega fogo no céu. Não é oração morna de sangue de barata. Por isso, Eduardo Bolsonaro, eu disse para você, você vai ser o vice-presidente da República, porque você tem que ajudar a Michele Bolsonaro a ser mãe do Brasil. Só quem vai ajudar você é o Trump. Por isso, Trump vai ser reeleito e quem impedir morre, porque Deus vai recolher. E no Brasil a mesma coisa. Quem tocar no projeto vai se ver com Deus. A nossa parte é avisar enquanto é tempo. Agora, o avivamento já começou. Por isso o demônio está manifestando, porque não consegue mais ficar escondido. Que a hipocrisia de falar dança das tesouras, fazendo aliança com adultério de informações sequestradas. Fala com Deus primeiro, depois tenta comer fofoca. Você está envenenando o povo e fazendo show de depressão, de derrota, como fez a Flor de Lis. Por isso, vergonha, né? Porque vocês estão passando vergonha. Agora, por que a Fabiana Cardoso está tão inchada? Porque ela precisa fazer um like todo dia. E se alguém fala para ela que ela é manhosa, fica brava. Aí vai cair nos braços, né, da teia de aranha de Flor de Lis, que é fofoca, né, aliciada. E aí fica falando aberração. E Deus vai revelar, está revelando dia após dia. Quem vocês são, onde estão e aonde que Satanás está. Está de boca aberta para engolir vocês. Escuta o que eu estou falando. Que vocês estão passando uma correnteza de uma enxurrada, está morrendo afogado, perdendo a paz e a saúde, está ficando cada vez mais inseguro, não sabe quem é, para onde vai, não sabe mais em quem acredita. Por causa dessa teia de aranha de algoritmo de mídia, deixa vocês manhosos. E pensa que todo mundo pensa o que vocês pensam. Um preto numa bolha. Por isso, para você acordar, Gustavo Gaia, ouça a pregação do pastor Antônio Júnior para você pensar um pouco fora da caixa. Aí você começa a talvez se enxergar enquanto é tempo. Com relação a você, Eduardo Bolsonaro, fica tranquilo. Deus está com você. Deus está com Trump. Deus está com teu pai. Teu pai é um homem bom. Por isso vocês são pessoas boas. Só que vocês não conhecem ainda o mundo espiritual. Estão tentando aprender. A Michele Bolsonaro está passando um processo necessário, porque ela vai ter que ajudar muitas mulheres como a Fabiana Cardoso. Muitas mulheres como a esposa do Lula. Vai precisar da Michele Bolsonaro. Vai precisar de uma mãe. Vai precisar de uma mãe, mulher e esposa. Mas essa mãe, mulher e esposa precisa de guarda-costas. Por isso você, Eduardo Bolsonaro. Só que agora tem que socorrer o Tarcísio, porque estão tentando quebrar as pernas dele. Por isso tem que eleger o Marçal. Só que para o Marçal tirar as fraldas de andar de Ferrari e fazer propaganda da Faria Lima da Itália, que é uma máfia mais perigosa ainda do que do Brasil, precisa de muita oração da esposa dele, da igreja. Por isso tudo vai convergir para a oração das 5 horas em ressonância dos crentes. Por isso, quando a direita se unir às 5 da madrugada de joelho,
demônio foge. E o Brasil prospera violentamente. Porque os Estados Unidos vai descarregar no Brasil tesouros do céu. Você vai ver. Só precisa unir a direita brasileira para 5 minutos de oração, 5 horas da madrugada. É um clamor de fé, não de religião. E aí o demônio não vai ter como esconder. Mas para isso, Gustavo Gaia, você agora tem que parar um pouco. Sai dessa teia de aranha de fofoca, de flor de lis que você comeu, por isso dança das tesouras. Você, o Rodrigo Constantino, aquele que morreu, como que é? O Lava de Carvalho, por isso que morreu. Tocou onde não devia. E não repito erros deles, tá? E ouço o pastor Antônio Júnior. Talvez assim você vai evitar que teus filhos chorem no futuro, porque Deus vai te recolher, hein? Do jeito que você está rindo, Deus vai te recolher. Ele já está te dando sinais. A obra com o Brasil é de Deus e ninguém vai impedir. E ai daquele que querer dizer que foi ele que fez. Paga um mico atrás do outro. Por isso, Michele Bolsonaro, descansa, Michele. Tá difícil, né? É muita pressão ao mesmo tempo, mas fica tranquila, Michele. Você não está sozinha. Deus está acompanhando a tua vida. Jesus é teu marido. Fica tranquila, descansa, vai um dia de cada vez. Agora é hora de resgatar o Tarcísio das garras da Farinha Lima. Porque Deus vai incomodar o Wall Street. Por isso levantou o Trump. E nessa relação capital-trabalho, onde a China aprendeu a fazer um sindicato para os operários, fazendo um plágio do capitalismo, o Lula vai ter problemas. Porque não vai conseguir entregar para o povo o que ele pede. Inspiração e fidelidade. E não hipocrisia e dinheiro mofado. Deu para entender? Kim Paim, Deus está te usando. Por isso, Kim Paim, põe no liquidificador isso que nós estamos entregando e dá vitamina para o povo. Principalmente Eduardo Bolsonaro. E mantém essa adrenalina da indignação e não baixa a guarda. Vai querer fazer negócio com o Centrão, você fica algemado. Tarcísio não fez aliança porque ele quis, ele foi algemado. O Tarcísio está preso, está sequestrado, está algemado, está sozinho. Por isso Tarcísio tem que ser governador de São Paulo. Mas estão querendo obrigá-lo a ser presidente. Ele não quer, mas estão obrigando ele a querer, para jogar, para rachar a direita. Por isso é hora da direita se unir às 5 da madrugada, joelho no chão, pedindo ajuda a Deus. E não ficando morno. E querer se acomodar fazendo aliança com temers da vida. São pessoas vítimas de um sistema demoníaco que controla a Terra. E vai ficar assim, porque Deus permite. Só que Deus vai mostrar o céu, aí cada um escolhe. Por isso, nessa lição capital-trabalho, China, Estados Unidos, o que Deus está fazendo? Fazendo com que a China aprenda a ser empresário e os Estados Unidos volte a ensinar o povo a ser operário. Para se emancipar, para não ficar nessa briga de casal. E aí, deixa uma brecha perigosa para monopólios de dinheiro mofado, querer uma nova ordem mundial, que é a unificação do planeta para controlar juros e vender almas, fazendo com que o porão de navio fica encarcerado
nos metrôs da vida, tendo que fazer bico vendendo drogas. Por isso, essa indignação do porão do navio do Titanic, que obriga o shopping center a ser limpinho, bonito, mas vazio. E o convés do navio fazendo o turismo mais vazio do coração. O que vai acontecer? Vai afundar. Porque, na verdade, foi pensando para queimar arquivo. Por isso, quem faz isso não aparece e se mantém no poder, criando bipolaridade entre capital e trabalho. Só que agora começa a extrema direita do joelho do chão, 5 horas da madrugada. Agora vem o avivamento. O povo vai aprender a expulsar demônios e vai aprender a ser feliz sendo nu com a mão no bolso. Até mais, fiquem com Deus.